quadro Beleza Plena. Beleza Plena, com o doutor Wellerson Mattioli. E hoje o quadro Beleza Plena está aberto às dúvidas das nossas telespectadoras e o nosso colunista, o médico cirurgião plástico Wellerson Mattioli, já está aqui. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem, Desê? Tudo bem. Olha, eu sei que o WhatsApp está bombando, pipocando de dúvidas e aí hoje a gente responde todo mundo, né? Exato, é a melhor coisa, né? Vamos direto ao assunto e com as pessoas que se interessam. Perfeito. Vamos Se lá. você também quer participar, ainda dá tempo. O nosso número é o 98893-3999. Manda pra gente. Vamos ver a primeira pergunta? Coloca aí na tela quem participou. Doutor, queria aumentar o bumbum, mas não quero colocar silicone. Ainda é feita a técnica de enxerto? Se sim, o procedimento é muito invasivo? Ótima pergunta. É sim, hoje em dia a gente faz muito o enxerto da própria gordura. Então é associado, por exemplo, na lipoaspiração ou na abdominoplastia, na lipoabdominoplastia. A gente retira aquela gordura, prepara ela e faz a infiltração dessa gordura nas regiões mais baixas, como por exemplo o bumbum, para a gente dar aquele formato melhor. É muito realizado e exatamente igual à lipoaspiração, então uma cirurgia muito tranquila, de recuperação muito rápida. Está dizendo, não é uma coisa de outro mundo, invasivo, né? Super tranquilo, olha, a gente faz na grande maioria das pacientes. O corpo reabsorve parte da gordura, como é que é, doutor Mattioli? Então, como é a sua própria gordura, não existe nenhuma reação, como se fosse uma reação alérgica à gordura. Só que quando se coloca, por volta de 30% é reabsorvido. Entendi. Tá? Isso é uma média. Portanto, a gente já sabe disso por todos os estudos científicos, a gente já faz a quantidade para ficar bem legal. Para ficar perfeito, né, doutor Mattioli? É possível fazer correção de hérnia supraumbilical na cirurgia de abdominoplastia? É sim, e muito também realizada. Então, muitas pacientes, um dos problemas, né, que leva a paciente a querer fazer abdominoplastia é a diástase, ou seja, a separação do músculo. E essa separação pode induzir a paciente a ter hérnia supraumbilical, hérnia umbilical. Então, na própria cirurgia, a gente já faz a correção da diástase e já corrige a hérnia no mesmo momento. Tem mais uma dúvida. É possível fazer abdominoplastia com enxerto nos seios? Não, a princípio não. A gente ainda não faz esse enxerto de gordura nos seios. Ainda existem muitos estudos científicos buscando maiores evidências para poder fazer essa gordura. Hoje é muito utilizado em caso de reconstrução de mama. Aquela quando se tira a mama no caso de câncer, aí sim pode ser feito aquele enxerto de gordura. Mas somente com os fins estéticos existe a possibilidade de colocar o silicone, que é muito tranquilo. Tem aqui outra dúvida, doutor. Essa é bem comum. Estou acima do peso e gostaria de saber se preciso emagrecer para fazer a abdominoplastia. A gente até comentou sobre isso semana passada, não foi, doutor Mattioli? Isso, exatamente. Precisa. Na verdade, a gente precisa ter o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, abaixo de 30 ou abaixo de 28. Como que a gente calcula? É o peso que você divide por altura vezes altura. Pode ser um pouco complexo. Procura no site de pesquisas, coloca, tenho tantos quilos, preciso de emagrecer para cirurgia plástica, já até sai aproximadamente o valor da coisa. Mas por que isso é importante? É que eu gosto sempre de frisar. Quando a gente está acima do peso, ocorre a pele, né, ela fica insufla. Com excesso, como se a gente fica com aquela sensação de estar a pele sobrando, né? Isso. E emagrecer, o que faz? Cai mais pele. Então, quanto mais pele cai, mais a gente retira, melhora o resultado. Essa questão, né, da pele que vai excedendo é porque a gordura vai tomando conta, é por isso que fica a famosa pochete, não é isso? Isso, exatamente. E quando se emagrece, aí sim cai mais pele ainda. Porque a gordura some. Murchou, vai e sobra aquela pelezinha e aí fazer abdominoplastia fica. É a indicação ideal para esse excesso de pele é a abdominoplastia. Exato, porque é até importante a gente frisar isso que lipoaspiração não é feito para emagrecer. Lipoaspiração, a intenção é retirada de gordura. A abdominoplastia é um resultado um pouquinho mais amplo, porque além de retirar a gordura, ela retira o excesso de pele, então a flacidez, e reforça os músculos. Então quem tem flacidez de pele, aquele abdômen um pouquinho mais globoso, que a gente fala, mais alto que pela diástase, o tratamento indicado é a abdominoplastia. Vamos ver aqui mais uma dúvida. Tenho 35 anos e uma filha. Tenho diástase e sonho com minha cirurgia. Ela disse que já emagreceu 12 quilos, mas aí continua com a barriguinha. Queria saber se existe algum tipo de facilidade para realizar a cirurgia plástica. O plano cobre? Sim, então, para cirurgia estética, os planos de saúde não cobrem.
Tá? Existem algumas outros casos específicos que cobrem, por exemplo, naquele caso de cirurgia de redução de estômago, que é a famosa cirurgia bariátrica. Quando se faz a cirurgia bariátrica, aí o plano de saúde cobre como cirurgia reparadora. Certo. E se eu tiver hérnia, se eu tiver diástase? Isso é cobrado separadamente. Então, o plano cobre, por exemplo, a hérnia umbilical, ele cobre a diástase e o paciente tem que pagar a parte da cirurgia plástica. Mas muitos pacientes, é importante frisar isso, falar, mas eu já vou estar lá mesmo, doutor. Sim. Só que o hospital, ele cobra por cirurgia. Então, quem faz abdominoplastia é um preço. Quem faz abdominoplastia com mama, aí já é outro preço. A mama é um preço, o abdômen é outro, a diástase é outro e a hérnia é outro. Então, você tira esses valores. Não é um serviço só, né, doutor Matioli, Exatamente. que fala. Com relação, até vamos esclarecer que muitas vezes as pessoas falam nessa cirurgia reparadora, faz aí a bariátrica e pensa logo que obrigatoriamente o plano vai cobrir. O que é reparador? É só quando você fica com excesso de pele ou quando aquilo pode atrapalhar a vida da pessoa, né? Isso. Porque às vezes a gente sabe que quando a pessoa perde muito peso, pode ficar um excesso de pele que não é só uma questão estética. E às vezes a pessoa acha, eu fiz a bariátrica, fiquei com a barriguinha um pouquinho murchinha, então eu já tenho direito a isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem uns protocolos a serem seguidos, tá? Mas a princípio, o abdômen, a grande maioria das vezes é coberto, porque ocorre aquela grande flacidez. Então, qual que é a indicação? A gente tem o famoso abdômen avental. Ou seja, aquela flacidez que realmente é muito grande, que chega a cobrir as partes íntimas. Sim. Nessa região, aí sim é considerado cirurgia reparadora e os planos de saúde cobrem. Aí também pode ser só a parte da barriga, digamos assim. Aí se tiver braço, aí já é outra solicitação ou é uma avaliação completa? Isso, é uma outra solicitação. E isso já está sendo bastante discutido no Brasil, em todos os órgãos reguladores, para ter a liberação de todas as partes. Hoje, o que está liberado? Abdômen. Abdômen já é bem certo. Outras regiões, como a mama, coxa e braço, já têm uma jurisprudência, ou seja, já é aceito. Mas entrando somente com a guia, normalmente tem que ser avaliado cada caso. Olha aí, ficou a dica para vocês. Quero muito aumentar meus seios, mas tenho medo de perder a sensibilidade ao colocar o silicone. Isso realmente acontece? Olha, que pergunta boa. Que é a pergunta realmente muito frequente que a gente recebe nas nossas redes sociais. Não, quando se coloca prótese, não há alteração na sensibilidade da mama. Porque assim, na hora de colocação da prótese, a gente faz uma incisão no sulco da mama, ou seja, nessa parte inferior. E a gente coloca a prótese por trás da mama. Ou seja, na verdade, eu nem vejo a glândula mamária da paciente nessa cirurgia. Certo. Então, não há alteração nenhuma da sensibilidade e nem alteração na amamentação, que também é uma pergunta muito frequente. Tá, com a dica aí também para vocês. Doutor, sofro com meus seios caídos. Além disso, eles são pequenos. Gostaria de suspender e aumentar de tamanho sem precisar usar o silicone. Tem como? Não tem. Existe a possibilidade da gente fazer a suspensão mantendo o tamanho da mama, ou até mesmo diminuindo. Para aumentar, a gente precisa de uma coisa extra. E esse extra é a prótese de silicone. Como já disse, não existe enxerto de gordura para o seio, então se quiser aumentar vai ter que ser o silicone, né, doutor? Exatamente. Com relação à recuperação de uma pessoa que suspende e que mantém o tamanho, né? No caso já tem excesso, aí não quer optar aí pelo silicone. A recuperação é parecida com a do silicone? É idêntica. Por volta de 2 semanas, no máximo 3 semanas, a paciente já está 100%. E é uma coisa que é muito importante, que eu vejo, né, o receio das pessoas em relação à prótese. A prótese, principalmente hoje em dia, com todo o desenvolvimento tecnológico, elas são extremamente seguras. Mas ela pode dar câncer, alguma coisa? Não pode, tanto que pacientes que fazem a retirada de mama por causa de câncer, colocam-se a prótese. E eu preciso trocar a prótese a cada 5, 10 anos, também é uma pergunta muito frequente? Também não. Colocou a prótese, é a vida toda. Tem dúvida agora sobre a hora do pagamento, que todo mundo fica desesperado achando que é algo muito caro ou tem que pagar à vista. Quer saber o seguinte, como funciona o parcelamento da cirurgia plástica? É possível fazer isso? Doutor Matioli, bora botar para dividir em 10, em 20, em 30 vezes que o negócio facilita. Olha, é a pergunta realmente a mais frequente de todas, né, em relação a valores. Então eu vou explicar um pouquinho o que é a intenção desses valores. Os valores, é impossível a gente passar um valor fixo. Mas eu quero só uma abdominoplastia. Quanto que é? Não tem como. Por quê? Os valores é uma união. É uma avaliação individual? Sim, por quê? Tem o valor do anestesista, do auxiliar, do cirurgião, instrumentação, dos materiais utilizados, qual hospital,
qual tipo de leito que vai ficar no hospital, se vai ser enfermaria, né, ou suíte. Então, assim, tem muita coisa. Se for prótese, aí tem a prótese, meia, cinta, vou fazer drenagem, não vou. Então, veja, entendi. São muitas variáveis, então não tem como a gente passar. Então, o que a gente orienta? Avalie sua consulta. Nessa consulta, a gente passa todos os detalhes e você já sai sabendo de tudo. E hoje em dia, realmente assim, a cirurgia plástica, né, antigamente, era um pouco mais difícil de se realizar. Mas hoje em dia, tanto pelas facilidades dos hospitais e dos materiais, ela está muito acessível. Tá? Então, por exemplo, cada médico tem a maneira de receber pagamento. Sim. No nosso caso, recebe todos os jeitos, parcelado, cartão, boleto. Procure lá que a gente dá um jeitinho. Olha, meu amor, vai dar certo o negócio, viu? Dá para dividir. Agora aqui tem outra dúvida de um tema diferente. Tenho panturrilhas finas. Como funciona a prótese? Não é uma cirurgia muito comum, mas também uma cirurgia realizada. Tanto essas próteses, fora a prótese do seio, né, sempre fica um pouco em dúvida, as pessoas não sabem, né, mas é muito realizada até. Só que acaba tendo esse mito e as pessoas não gostam tanto de falar. Mas é uma cirurgia muito, muito, muito tranquila. Cirurgia que dura por volta de 15 a 20 minutos. Tá? E a cicatriz fica na parte posterior do joelho, atrás do joelho, bem nessa dobrazinha. Sim. Vai ficar imperceptível, né? Imperceptível, extremamente natural. Ô, doutor Mattioli, eu sei que tem gente que fica meio triste, achando que tem a panturrilha, né, pequena, só que a gente percebe que é um conjunto da perna de maneira geral. Às vezes não adianta ficar como a gente fala, a batata da perna bem grossona e a frente às vezes continua fininha. Tem como dar uma equilibrada nisso? Tem, hoje em dia existe prótese para tudo. Então existe a prótese de coxa, a prótese de bíceps, prótese peitoral masculina. Tem prótese... Agora todo mundo que eu vou dizer, isso é prótese aí nesse bração. Tem prótese de glúteo, que é mais comum. Prótese também na região da face, como prótese de mento. Porque as pessoas têm o queixo um pouquinho mais recuado. Pode-se colocar uma prótese de queixo, uma prótese para aumentar a maçã do rosto. Meu Deus, então tem muita coisa. Doutor Mattioli, fico no chão, viu? Sobre a rinoplastia, posso associar a outra cirurgia? Tem o desvio de septo. Pode associar e vale a pena. Porque toda rinoplastia, a gente vai ter que mexer no septo de qualquer maneira. Tá? O septo ele é utilizado para a gente manter a estrutura do nariz bem forte. Então, de qualquer maneira, fez a rinoplastia, a gente vai mexer no septo. Já tem um desvio de septo? Ótimo. Vamos lá, já aproveita e já corrige para melhorar a respiração. Que eu costumo dizer, nariz bonito também é bom, nariz que respira bem. Verdade, né? Verdade. Ela falou aí, a pessoa que mandou, em associar cirurgias. É mais indicado quando você, eu quero fazer várias mudanças. É mais indicado você fazer tudo junto ou é melhor fazer aí daqui a um certo tempo faz outra? Qual é a orientação? Varia também individualmente. Então é importante a nossa avaliação. Porque tem pacientes que fazem, mas só que tem uma cirurgia muito grande, muito excesso de pele, aí é melhor fazer de maneira separada. Hoje em dia, na verdade, as mulheres aproveitam para fazer juntas. Né? As mulheres que normalmente já vão procurar cirurgia plástica, fazem mama e abdômen, é super tranquilo, mas essa avaliação tem que ser individualizada. Vamos lá para mais uma pergunta. Quero muito fazer lipo, mas me falaram que a abdominoplastia resolve. Fiquei na dúvida, quando é recomendado cada tipo de cirurgia? Ótimo. Então, vamos lá de uma maneira bem simples. Tá? Quando se tem somente gordura, lipoaspiração. Quando se tem flacidez de pele e aquela diástase, frouxidão do músculo, é a abdominoplastia. Tá? E assim já dá para a gente ter. Lógico que existem algumas peculiaridades, diferentes tipos de abdominoplastia, mas aqui já serve para dar uma ideia. E se a mulher não tiver excesso de pele, mas tem ali estria nessa região... Aí não vai ter como fazer abdominoplastia, se não tiver esse excesso de pele, é isso? Isso, mas, por exemplo, é muito comum o paciente que só tem essa diástase. Então, não tem pele, eu sou bem magrinha, malho muito, mas só que aquela barriga está um pouco para frente. Existe, por exemplo, a mini abdominoplastia. O cortezinho na parte inferior da cicatriz é menor e a gente entra e corrige todo o músculo, mesmo sem tirar toda aquela pele da abdominoplastia. Tem uma pergunta legal aqui. Fiz a cirurgia bariátrica e tenho muito excesso de pele. Musculação resolve ou só a cirurgia? Porque às vezes a gente ouve muito falar. Claro, quem busca a cirurgia bariátrica sabe que depois tem que manter os hábitos porque a cirurgia não é milagre. Exato. Mas tem como a pele em excesso ficar musculosa, voltar? Tem isso ou não? Não. Infelizmente não. Quando já tem esse excesso de pele, mesmo de uma maneira bem exacerbada, é impossível só com academia, tá? Precisa realmente se recorrer à cirurgia. E isso acontece com a diástase também. A diástase depois de instalada, depois de 2 gravidezes, já tem aquela barriga mais altinha, não tem jeito, é só cirurgia.
Aí tem a Ana que perguntou o seguinte: é verdade que depois da cirurgia tem que fazer fisioterapia? Olha, depende, porque assim, a fisioterapia a gente tem que entender que é muito ampla. Abrange várias coisas. Abrange né? várias coisas. Então, assim, se você estiver perguntando em relação à drenagem linfática, isso sim é recomendado, principalmente em cirurgias de lipo e abdominoplastia. Tá? Agora, fisioterapia em relação a movimentos do corpo, a princípio não há necessidade, mas a gente avalia também cada caso. No caso, fazer a drenagem não é algo obrigatório, é uma orientação para melhorar e acelerar o processo de recuperação, é isso? Isso, exatamente. As mulheres sabem tudo, viu? Exatamente. A intenção dela é fazer o quê? Reduzir o inchaço a mais e facilitar a drenagem desse líquido, desse próprio inchaço. Então, o paciente tem uma recuperação mais rápida, menos inchaço, leva menos dor, um conforto maior para o paciente e evita irregularidades que pode ter a própria pele devido à cicatrização. A maior queixa das pacientes é realmente essa parte do inchaço? Por quê, doutor Mattioli? Explica rapidinho para a gente, porque acontece dessa situação de ficar o corpo mais inchado nesse processo. É porque acaba mexendo um pouco com tudo ali, o corpo dá é uma forma de se defender? Exatamente. Então, a gente sabe que acontece isso. Quando a gente bate a cabeça, né, no chão, o que acontece? Sobe, né? O famoso galo. Né? Porque aquilo ali é um inchaço, porque o corpo leva muito sangue e muito líquido para aquela região para proteger, né? Devido a essa agressão. Na cirurgia não deixa de ser uma agressão ao corpo e o corpo combate isso levando todo o sangue e todo o líquido para aquela região. E aí sim dá esse edema, que no primeira semana principalmente acaba incomodando os pacientes, mas temos várias coisas para melhorar. O uso de cinta, por exemplo, né? O uso de talas, ou o uso da própria drenagem linfática. E aí é ter paciência também, né, doutor Mattioli? Porque é como as pessoas dizem, né? No começo é difícil para depois ficar bom, né? Com certeza. Vamos para mais uma dúvida, é a Paula. As gorduras debaixo do bumbum podem fazer algum procedimento? Tem risco? Isso, muito comum, aquelas famosas bananinhas, né, na parte inferior do glúteo, pode ser feito e junto com isso é associada à lipoaspiração de outras regiões, então o procedimento é lipoaspiração. Questão de lipo, de riscos, a gente fez até um programa sobre isso, olha, procure, reveja esse programa que é muito interessante. Mas vou deixar aqui uma dica. Lipoaspiração é extremamente segura. Se for para a gente comparar as outras cirurgias, lipo é uma das mais seguras que existem. Tá? Então, o risco, por exemplo, de ter algo mais grave na lipo é 0,021%. Ou seja, é um risco infinitamente baixo. Quando que acontece? Mas eu vejo muito falar, doutor, de que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Lógico, todo procedimento existem seus riscos, mas quando isso, a maioria das vezes, quando acontece, são feitos em locais inapropriados e principalmente profissionais que não são da área, que não são verdadeiramente cirurgiões plásticos. Aí acaba levantando um medo que não existe por causa disso, né, doutor Mattioli? Exatamente. Procure informações. Patrícia Gonçalves, um beijo para ela, que é uma queridona, mandou o seguinte: tenho diástase, hérnia umbilical, excesso de pele abaixo do umbigo depois de 2 gestações. O que fazer? Olha, exatamente, Patrícia, é o que a gente falou. Toda indicação bem precisa da abdominoplastia. E aí, aproveitando também esse gancho, como a gente está falando de abdominoplastia, qual é a cirurgia? É a abdominoplastia pura? Nem sempre. Tá? Hoje em dia, a mais realizada é a lipoabdominoplastia. Por quê? A lipoaspiração, a gente faz uma lipoaspiração, por exemplo, na região das costas, dos flancos. Isso melhora o resultado, tá? A lipo. E qual é a outra grande vantagem de associar a lipo? Ela reduz os riscos da abdominoplastia. Fala, doutor, mas como isso? A lipoaspiração não é tão perigosa? Não, é ao contrário. Ela reduz os riscos, então dá muito mais segurança para a gente no pós-operatório. Doutor Mattioli, eu estou sabendo que esse WhatsApp hoje está movimentado, viu? A gente não vai conseguir responder todo mundo, mas a gente tenta. Só uma dúvida aí sobre a abdominoplastia, que é a parte da cicatriz. Eu já vi até no seu Instagram que explica a diferença. Quanto menos pele, menor vai ficar a cicatriz. Existe hoje algum procedimento que possa ajudar a camuflar, digamos assim, a cicatriz depois que já está tudo ok? Sim, realmente, como você mesmo disse, a cicatriz, o tamanho da cicatriz é a quantidade de pele que tem sobrando. Então, dou uma dica simples. O paciente chega em casa, senta de maneira ereta e vê até onde vai aquela dobrinha. Até onde for? Geralmente é até esse local.
tá? E a cicatriz tem jeito de melhorar? Ah, porque eu tenho queloide, eu tenho cicatriz hipertrófica. Existe sim, todo meio. O bom da cirurgia plástica é que a gente tem o tempo da prevenção. Então eu gosto de acompanhar o paciente bem de perto. Ficou escura, a gente passa uma pomadinha. Ah, ficou alta, a gente pode usar placa de silicone ou até injeção de medicamentos. Então, vários tipos de procedimento para a gente deixar a cicatriz bem camuflada. Vamos para mais uma dúvida. Não quero me identificar, tenho uma filha de 15 anos e ela já quer fazer mastopexia. Já ela é novinha e tem os seios caídos. Você acha que já poderia fazer? 15 anos é uma idade boa? O ideal, a gente faz assim, um corte, né, de maneira geral, é a partir dos 16 anos. Logicamente, existem pacientes que têm indicação de operar antes. Mas, a princípio, né, de uma maneira geral, já que nós não estamos avaliando ela, a partir dos 16 anos é indicado fazer a cirurgia de mama. Ah, por que esses 16? Porque o 16 é o termo da puberdade. Então, é onde a mama vai estabilizar, ou de crescer, ou de cair. Então, após os 16, a gente já pode fazer a cirurgia com muita segurança. Agora, eu vou dizer, viu, doutor Mattioli, esse mundo não é justo, não. Porque a pessoa já, quando o peito já nasce caído, minha filha, eu sei bem o que é isso, aí a pessoa fica logo, poxa, tive nem a oportunidade do negócio ficar alto, mas tá ótimo. A Help Caixa, acho que é Socorro, ela disse assim, ó, meu sonho é ajeitar o meu queixo. É muito complicado, a recuperação é boa, que o senhor aí até citou que existe, né, para essa região. Isso, para a gente melhorar a parte do queixo, existem vários tipos de cirurgias, então é importante a gente fazer essa avaliação, porque a gente não pensa só na parte estética, mas o queixo não é só essa parte estética, faz parte da mandíbula e isso influencia na mordida. Sim, entendi. Então, primeiro, a gente orienta a passar no cirurgião bucomaxilofacial, tá? Esse cirurgião vai avaliar essa mordida e aí sim mexer nessa parte estética. Pode ser como? Essa própria prótese de silicone, como a gente mesmo disse, através de fraturas que a gente avança, são cirurgias faladas de avanço de mandíbula, colocando mais para frente, ou até mesmo tipos de preenchimentos, até mais simples, como o ácido hialurônico mesmo. Perfeito. Para a gente encerrar, tem a Joelma, que eu achei ótima a pergunta dela. Ao fazer a suspensão dos seios, eles podem voltar a cair? Ótimo, Joelma. Então, o que a gente faz? Na cirurgia, a gente retira aquele excesso de pele, a gente retorna as medidas como eram antes da mama ter uma queda, certo? E depois, a progressão da sua vida vai ser a mesma. Então, depois, com o avanço da idade, a gente vai voltar a ter um pouco mais de flacidez, mas nunca do jeito que era, devido à posição do mamilo que a gente coloca. Quando pode ter uma queda do seio mais avantajada, vamos dizer assim, voltar a uma realidade que não te deixa feliz esteticamente? Quando se tem grandes variações de peso. Então, o paciente engordou 20 quilos e perdeu 20 quilos, aí sim você vai ter uma flacidez. Mas manteve uma boa alimentação, exercício, manteve o peso bem, não teve grandes variações no tamanho da mama, esse resultado é mantido. E tá aí também, né, a gravidade para querer derrubar a gente, então já sabe, né, doutor Mattioli? Eu ia terminar, mas olha, tem essa daí que é bem legal. Paciente com nódulo na mama, pode fazer cirurgia de redução? Pode, na verdade é indicado, vale muito a pena. Tá? A gente pode fazer ela junto, tá? Dependendo do nódulo. A gente chama o mastologista, que é o médico específico para cuidar da saúde das mamas. Entra junto na cirurgia, retira esse nódulo e a gente termina a cirurgia fazendo essa parte estética. Vale muito a pena, inclusive na parte de redução, se nós estamos tirando grande quantidade de tecido mamário, a chance de ter um novo nódulo, né, diminui. Verdade. Então, vale realmente muito a pena. Doutor Mattioli, hoje a gente conseguiu responder muita gente, Olha, viu? fomos aqui, ó. Foi. Ainda tem mais dúvidas lá no nosso WhatsApp. Se você não conseguiu resposta, vai lá no @PlásticasJoãoPessoa, que é o Instagram cheio de informações, que eu tenho certeza que você vai ficar muito mais por dentro ainda desse universo da cirurgia plástica. Doutor Mattioli, muito obrigada e até quinta-feira, viu? Até quinta, e vamos fazer um novo programa desse aqui que eu gostei muito. Vamos, olha aí. A gente já deixa as perguntas pendentes para a próxima quinta, né? Perfeito. Obrigada, viu, doutor Mattioli? Obrigado. Vou me levantar e chamar ela, que não precisa de cirurgia plástica nenhuma. Mas, Maguinha, caso você, assim, o que você